A minha primeira história deu confusão. A minha mãe jurava que a primeira história que eu fiz na vida não foi no papel, foi na lousa da nossa casa. Era a história de um elefante fazendo um cocô no cachorro debaixo dele. E isso rendeu assunto. As tias e as vizinhas falavam: "Nossa, como que a senhora deixa ele fazer um desenho desses assim? Tão... Eu tentava explicar o enredo, o cachorro era folgado e foi dormir ali, mas ninguém se interessou em ouvir o que eu tinha para falar. Eu acho que foi essa obra de arte que acabou me trazendo até aqui. Lá na escola, um amigo e eu criamos um jornalzinho. Eu escrevia, ilustrava, inventava notícias, entrevistava. Era uma confusão organizada. Os professores até que achavam legal, porque era criativo. Quem não gostou muito foi meu pai. É que eu me empolguei tanto com o jornalzinho que, bem, eu esqueci de estudar e as notas já viu, né? Essa foi a minha primeira experiência real com a crítica e o público. Finalmente, eu comecei a trabalhar em meu primeiro livro. A minha mãe e as minhas tias diziam que ele estava ótimo. E olha, pensando bem, hoje eu até acredito que esse meu livrinho realmente estivesse saboroso. É que meu cachorrinho tentou comê-lo diversas vezes. Essa foi a minha segunda experiência real com a crítica. Um dia, eu percebi que quando eu começava a contar minhas histórias, as pessoas paravam para ouvir e até gostavam. Tudo bem que algumas pessoas não apreciavam esse meu talento, mas eu considerava isso como parte do meu show. Afinal, nem o miojo agradou todo mundo, né? Foi essa a experiência definitiva com o público que me convenceu a seguir contando histórias. Foi então que me aventurei nos quadrinhos. Eu escrevia roteiros, os outros desenhavam, para os personagens da Disney, Pateta, Mickey, Donald, todos aprontando um montão nas histórias que eu criava. Eu ganhei prêmios, fiz um estágio no Walt Disney Studios em Burbank, na Califórnia, enfim, eu realizei um sonho. Sabia que eu visitei os parques da Disney 25 vezes? Na Califórnia, em Orlando e em Paris. Toda essa vivência me ajudou muito a desenvolver minha carreira de contador de histórias. Depois dos quadrinhos, eu comecei a minha outra carreira, que é traduzir livros. Eu adoro transformar as histórias de uma língua para outra. E você sabe qual é uma das coisas mais difíceis para um tradutor? É explicar para as pessoas que traduzir não é jogar o texto no Google e pronto. As inteligências artificiais são ótimas em precisão gramatical e velocidade, mas têm dificuldades em capturar as nuances, o contexto cultural, o tom emocional e a voz única do autor. Traduzi dezenas de livros incríveis dos mais renomados autores e esse aprendizado tem sido muito rico para mim. Nas horas vagas eu vivo cantando, porque esse é meu jeito de contar novas histórias e usando uma ferramenta diferente, a minha voz. Uma vez eu cantei numa pizzaria. Pena que a pizzaria fechou. Dizem que foi por minha causa, mas isso são os invejosos. Eu acho que foi por causa do brócolis da pizza. Seja como for, isso me estimulou a voltar a escrever histórias, para a felicidade geral da nação.
E eu resolvi contar as minhas próprias histórias. E eu pensei, e se os bichos tivessem dramas secretos? E se eles vivessem umas aventuras malucas que ninguém nem imagina? Aí nasceu O Outro Lado dos Bichos, uma coleção infantil cheia de humor, aventura e diversão. Por enquanto, são 3 livros sobre uma ratinha sabida, um raposinho comilão e uma gatinha corajosa. Mas a coleção vai continuar. O próximo livro é sobre uma girafa que ela sonha em... Ops, nada de spoiler. E agora, a Isabelle Holmes chegou. Ela surgiu de uma pergunta: e se uma detetive enxergasse tudo de um jeito totalmente diferente? E se ela fosse uma garota de 22 anos, descendente do maior detetive de todos os tempos e vivendo nos dias de hoje? Isabelle Holmes é diferente de tudo que você conhece. Ela vê as coisas como ninguém vê. Tem um QI de 160, tem síndrome de Asperger, é rebelde, odeia a autoridade, não conheceu a mãe e o pai sumiu quando ela estava com 6 anos. O primeiro livro dela já saiu e muitos outros virão, porque ela tem muitas histórias para contar. Por que eu escrevo? Porque eu tenho um grande sonho, parafraseando Martin Luther King Jr. Eu sonho que cada criança descubra o bichinho secreto que vive dentro dela, aquela força curiosa, criativa e corajosa que pode transformar o mundo. E que cada adulto encontre coragem para encarar as suas verdades, custe o que custar, do mesmo modo que a Isabelle Holmes está fazendo. E olha, se as minhas histórias servirem de inspiração para isso, eu poderei me considerar realizado.